Bom dia, muito bem-vindos ao podcast Pod Divas e estamos aqui para falar sobre o tema Educação Positiva e a Criança Imperador. Primeiramente, eu gostaria de falar como que essa ideia surgiu. A gente tem um trabalho, uma matéria, na verdade, de itinerário extensionista na faculdade, a qual a gente precisa trazer algum problema a ser solucionado de acordo com a sociedade. E, conversando com a Giovana sobre o meu trabalho aqui no Céu de Brasília, a gente notou que é muito diferente. Ela parte de ela é babá. Fala oi, Giovana. Oi, gente. E a minha experiência é muito diferente também das outras meninas que estão no grupo do grupo que trabalham em uma escola tradicional pública. E a gente estava conversando sobre isso e tal, aí eu falei, não, é porque dentro da minha escola a gente tem um carinho muito grande pelas crianças, a gente trabalha bastante com o emocional, e isso é muito difícil para mim, que foi criada com uma educação totalmente tradicional, e eu aprendo muito lá, e eu gostaria muito de seguir nessa metodologia. E as meninas, geralmente, elas falam assim, como assim? Como assim é desse jeito na sua escola? Eu acho que não funcionaria, eu não teria paciência, eu não teria esse controle emocional. E eu sempre chego nelas e falo assim, às vezes a gente se desorganiza e a gente precisa de um tempinho para voltar. Enfim, e juntou com o fato de que Giovana estava lendo um livro sobre a criança imperador. E aí falou, temos o nosso tema do itinerário expressionista. Sim. Só que aí a gente precisava abordar esse assunto com pessoas que sabem lidar com o assunto. E aí a nossa primeira ideia era trabalhar, fazer uma pesquisa na rodoviária aqui do plano e perguntar o que os pais achavam sobre a educação positiva. Só que aí, conversando com o professor, ele deu uma luz de que os pais que estão ali na rodoviária do piloto, eles não têm tempo para trabalhar a educação positiva com as crianças. E foi aí que surgiu a ideia da gente vir conversar com vocês e descobrir um pouco mais sobre a criança que vive essa educação positiva. Primeiramente, quem são vocês? Eu sou Mariana Lete, eu sou sócia fundadora e diretora aqui do Céu de Brasília. De formação, sou antropóloga e pedagoga, tenho mestrado em antropologia, doutorado em educação. Tudo pela UNB. Eu gosto muito de lá. Tenho algumas especializações, inclusive em educação parental, no viés da educação positiva, mas também em educação infantil e gestão escolar. Sou mãe de 2 meninos, um de 10 e um de 4, que são Theo e Martim, e que crio nessa perspectiva da educação respeitosa desde sempre. Eu sou Jennifer Oliveira, mais conhecida como Jenny. De formação sou pedagoga, neuropsicopedagoga também, e trabalho há alguns anos aí no Céu de Brasília, mas também com a perspectiva da educação positiva. E aí, além do Céu de Brasília, eu levo isso para todos os outros âmbitos nos quais eu trabalho. Também sou educadora griot, pela Escola de Formação de Pedagogia griot. E isso também faz muito parte da minha prática, porque eu acho que isso casa muito bem com a educação positiva. E é isso. Posso fazer uma pergunta? O que é a pedagogia griot? Pedagogia griot é uma metodologia de ensino que é pautada na vida da criança e no espaço que ela está inserido e nas tradições culturais de um povo que está cercando essa criança e de como que isso pode trazer fundamentos para a prática pedagógica que vai acontecer com essa criança. Então é muito baseado na tradição oral, na cultura popular e no que isso tem a agregar para a criança no processo de formação. Legal, não conhecia. Como que surgiu a ideia do Céu de Brasília? Como que vocês escolheram essa metodologia? Então, o Céu de Brasília, a metodologia do Céu de Brasília não é educação positiva, então a gente tem uma filosofia aqui dentro que é a educação distribuída. Como eu comentei, né, eu sou doutora em educação pela UNB e no meu trajeto do doutorado, eu vim da Secretaria de Educação e eu entrei no doutorado com o objetivo de estudar redes sociais. Mas quando eu comecei a me aprofundar, eu vi que não eram redes sociais, o que eu estava estudando eram mídias sociais, né, então... quando a gente fala de Instagram, TikTok, Facebook, a gente está falando de mídias sociais e não redes sociais, embora a gente use esse termo. E quando eu comecei a entender o que de fato era uma rede social, eu vi que não fazia sentido estudar as mídias sociais. E aí eu me debrucei sobre o estudo de redes, que eu não vou entrar aqui porque é super complexo, assim, mas o e-book da educação distribuída está disponível no site do Céu de Brasília.
E dentro desse conceito que eu desenvolvi, dessa teoria de redes educacionais, que é a educação distribuída, eu comecei no ensino superior. Então eu desenvolvi essa teoria, eu apliquei no ensino superior e eu vi que era muito difícil aplicar no ensino superior, porque as pessoas já vinham de uma tradição muito tradicional. Então eu fui indo para ciclos mais básicos, né? Então fui para o fundamental, foi melhor, mas ainda foi difícil. E quando eu cheguei na educação infantil, eu vi que era aqui que tinha que começar para que de fato uma mudança pudesse acontecer. Então, terminei minha pesquisa, desenvolvi a tese da teoria, a teoria da educação distribuída, tentei aplicar na escola pública, porque eu sou da secretaria, mas não tive abertura para aplicar lá. E aí surgiu a oportunidade de abrir uma escola particular com essa filosofia. Então, o Céu de Brasília é um projeto piloto. O que a gente faz não existe em nenhum outro lugar, só existe aqui, porque a educação distribuída não existe em outro lugar, só existe aqui. E a educação distribuída foi o nosso norte pedagógico, até que a gente foi se deparando com outros profissionais que usavam outros nomes para tratar dessa educação respeitosa, essa educação horizontal, que é o que a gente propõe aqui. Então, a gente dialoga com a educação respeitosa, com a educação positiva, que é uma vertente da educação respeitosa, a gente dialoga com a educação neurocompatível, então a gente dialoga com todas essas vertentes da educação respeitosa. E a partir daí a gente vai vendo o que funciona, o que a gente acredita que de fato faz sentido e o que é só mercadológico, e aí a gente vai fazendo essa divisão. Então o Céu de Brasília surgiu assim, a partir da educação distribuída, e ao longo desses nossos 10 anos a gente foi agregando mais teorias, mais autores, mais visões para deixar tudo mais robusto. Legal. Quais são as maiores dificuldades que vocês enxergam como coordenadora e diretora? Tanto para os pais, a dificuldade de mostrar para eles qual que é a metodologia, tanto para as crianças também. Quais seriam? Posso falar para os pais, você fala das crianças? Pode. Eu acredito que para os responsáveis pelas crianças, a gente tem dois pontos de dificuldade, assim. O primeiro quando a família vem visitar o Céu de Brasília, a gente deixa muito claro qual é a nossa visão da infância aqui. E isso já divide as famílias ao meio. Sim. E o que a gente deixa muito claro para eles é que é essa a nossa proposta e que tá tudo bem eles não concordarem, que existem várias outras escolas com uma proposta mais tradicional, mas que essa é a nossa proposta. Então, com isso já existe uma dificuldade de acesso às famílias que não têm uma visão tão respeitosa em relação à infância. Embora a gente faça um exercício muito grande de mostrar para elas de que esse é um caminho mais interessante, esse é um caminho mais solidário, acolhedor, tanto para as próprias famílias quanto para as próprias crianças. Mas a gente também deixa muito à vontade para que a família diga, não é assim que eu quero criar minha criança, eu vou buscar outro lugar. Mas a gente se depara com muitas famílias que, na teoria, concordam em absoluto com tudo que a gente está dizendo, com tudo que a gente está promovendo aqui no Céu de Brasília, mas que quando vai aplicar na prática, aí tem mais dificuldade. Então, a gente tem várias famílias que sentam aqui com a gente para conversar e dizem, eu sei que eu não devo gritar, eu sei que eu não devo castigar, eu sei que eu preciso conversar, mas quando eu vejo, já fiz. Então, eu acho que esse é o maior dificultador do processo todo. E é por isso que aqui a gente trabalha tanto com a formação dos responsáveis também. Então, eu sou especialista em educação parental e eu tenho esse objetivo de, além da gente trabalhar com as crianças, a gente precisa conseguir acolher essas famílias nas suas dificuldades e instrumentalizá-las para que elas possam dar para as crianças delas tudo que elas querem. E é muito difícil, você mesmo disse, né, assim, a gente vem de uma educação tradicional, é muito difícil você se autorregular quando ninguém te ensinou uma autorregulação, Sim. quando ninguém te ensinou. Como é que você vai ensinar para uma criança inteligência emocional se você mesmo não aprendeu isso? Mas a gente tem uma geração de famílias muito incríveis que querem isso. Então eu não recebi, eu não sei exatamente como fazer, mas eu não quero permanecer nesse ciclo de violência com a minha criança, eu quero fazer diferente, mas eu preciso de ajuda. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva de acolher também as famílias para instrumentalizá-las para conseguir fazer essa educação respeitosa em casa. Eu acho que o maior desafio para as crianças se mistura aí um pouco no desafio das famílias, que é o olhar do adulto, né? Então, acho que os desafios que as crianças têm pedagogicamente, comportamentais, também fazem parte do processo, mas eles não são o maior desafio, porque eu acho que o maior desafio para as crianças
é lidar com como o adulto vai enxergar o processo. Então, como o adulto vai me enxergar quando eu me desregulo, como o adulto vai me enxergar e como que ele vai conduzir a mediação quando eu estou mais corporal, quando eu estou mais agitado, quando eu estou indo para um perfil que é de bater, de empurrar, um perfil que é mais desafiador. Então, eu acho que para as crianças, esse é o maior desafio, encontrar adultos, e aí a gente faz um trabalho aqui, tanto com a equipe quanto com a família, para que as crianças se sintam seguras e pertencentes perto desses adultos, mas é difícil, porque ou quando eles saem, ou quando a gente tem relatos de famílias que ouviram de outras famílias, as crianças se sentem muito vulneráveis, e elas de fato são os seres mais vulneráveis de todo esse processo escolar, né? Então é muito difícil para elas lidar com essa percepção ou de julgamento, ou de nossa, mas você é assim, e desse processo mais taxativo que acontece por parte dos adultos de fato inseridos nesse processo também. A gente fez uma pesquisa e a gente viu alguns vídeos e algumas entrevistas do Léo, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é Frauman? Acho que é assim mesmo. Que ele fala justamente que a educação positiva, digamos, da parte dos pais, ela começa a falhar porque eles querem, eles não sabem o que é ser feliz, ou eles não sabem até onde vai esse desejo de que os seus filhos sejam felizes. E aí nasce uma criança imperadora. Vocês acreditam que dentro dessa escola existam crianças imperadoras? E como que vocês lidam com isso? Olha, eu não acredito que existam crianças imperadoras em nenhum lugar. Nem aqui na escola, nem em nenhum lugar. O que eu acredito é que existem crianças sem adultos que conseguem dar borda para essas crianças. Porque o que acontece? Muita gente acredita que a educação respeitosa ela é um passo a passo, uma metodologia. Então assim, mas eu falei com a minha criança com toda a calma e mesmo assim ela não quis fazer o que eu mandei. Mas não é esse o objetivo da educação respeitosa. O objetivo da educação respeitosa é justamente você criar uma criança que vai conseguir ter senso crítico para dizer, mas por que eu preciso fazer isso? E por que eu preciso fazer isso agora? Então, eu entendo que esse termo, a criança imperadora, ela é um termo extremamente pejorativo, porque ela retira do adulto a responsabilidade por essa criança. Então, a culpa não é minha, que sou mãe e não consigo conversar com minha criança e dar borda e dar limite para ela. A culpa é da minha criança, que é muito autoritária. Então, eu acho que esse termo é um termo que traz conforto para os adultos. E até, né, o TOD tem sido muito utilizado nesse mesmo sentido. Então, não estou dizendo que não existam crianças com esse transtorno opositor desafiador, mas em geral, muitas famílias dizem que a sua criança tem TOD, mas isso é muito mais ambiental do que uma questão da criança em si, sabe? Então, nós não temos nenhuma criança imperadora. Eu queria falar que eu li o livro dele, né? E ele fala exatamente isso. Que os pais veem, tipo assim, minha criança é imperativa, minha criança, sei lá, não se comporta, mas que é um erro totalmente dos pais mesmo. No livro ele até dá exemplos de atitudes que os pais estão tomando errada, para que os pais se autoavaliem e vejam as atitudes deles, entendeu? E no livro ele fala exatamente isso, que como ele usa até a palavra narcisismo, como se fosse o narcisismo dos pais, que ou alguns pais não querem que a criança sofra, não querem que a criança seja independente, tem medo dela se frustrar, tem medo de ter um pensamento crítico, não desenvolve isso na criança, e aí é o que ele chega a na conclusão. Na conclusão dessa criança imperativa, que ele coloca esse nome, que tipo assim, que é um erro dos pais, mas que a criança se torna de fato um mini imperador dentro de casa, porque os pais não impõem limites e tipo assim, não é impor limite, ele até fala no livro, de agressão, é impor limite do saber conversar, saber ensinar a criança a lidar com as frustrações, não super proteger a criança, que ele dá até o exemplo da escola, no caso de tipo assim, eu vou viajar com os meus filhos e vou ligar pra diretora pra pedir, pra dar presença pro filho, sabe, é meio que poupar a criança de ter as consequências das ações dela, sabe? É isso. É isso, porque o que eu tava dizendo é isso, assim, então a gente não tem nenhuma criança imperadora aqui, porque aqui são crianças que têm borda. E por mais que a gente faça essa leitura de que o que gera uma criança imperador são pais e mães que não conseguem dar
borda, e eu gosto mais do termo borda do que do termo limite, porque ele já foi usado de forma também muito pejorativa, é isso. Ainda assim, no final você coloca a criança, agora ela virou uma criança imperadora, então e agora? Agora não tem mais o que fazer. Então, pra gente é importante que as famílias percebam que as crianças, desde muito pequena, elas precisam sim de um adulto responsivo e responsável, mas não é um limite autoritário e ao mesmo tempo não pode ser a ausência de limite, a ausência total de borda, então que cairia na permissividade. E é muito difícil esse meio termo, porque a gente não foi criado nem de uma forma nem de outra. Então, a permissividade, ela é igualmente maléfica para a criança, mas a gente entende que o que muita gente entende como permissividade não é o que a educação respeitosa propõe, né? Então, o fato de você... Aqui na escola a gente escuta muito isso, né, Jenny? Então, assim, nossa, mas a criança chega, ela não quer entrar, vocês dão 1000 opções para essa criança, para ela ficar aqui. Vamos fazer um slime, vamos entrar com fulano, vamos pro parquinho de areia. Não, a criança tem que entrar e fim. A gente não entende dessa forma, a gente entende que existe ali uma borda. Você vai precisar ficar na escola. Não existe a opção de você não ficar, seu pai precisa trabalhar, sua mãe precisa trabalhar. Mas uma vez que você tem esse limite, que você vai precisar ficar na escola, a gente vai fazer o máximo possível para você se sentir bem aqui dentro, para você se sentir acolhida aqui dentro. Então, essa flexibilidade é que é muito difícil e que para as famílias em geral é super complicado, porque você navegar entre, mas qual é o limite que eu preciso fincar o pé no chão e qual é o limite que eu preciso flexibilizar, porque a gente não foi criado dessa forma. Então o que eu disse, tá dito, precisa ser obedecido. E não é assim que a educação respeitosa enxerga a infância. Ela enxerga a infância num processo de diálogo e de acolhimento, dentro das possibilidades cognitivas de cada um dos envolvidos. E eu acho que muito dificilmente a gente vai conseguir criar essas bordas ou os limites impondo eles, né, para as crianças. Então, a gente consegue mais sucesso nessa proposta de que as crianças entendam qual é a borda quando a gente está disposto. Então, eu, na faculdade, levantava sempre essa bandeira a gente precisa não impor e se dispor para conversar, para explicar, para falar, para verbalizar. Porque isso, quanto mais elas crescem, as crianças, mais elas precisam entender. Tá, tudo bem, eu preciso ficar na escola, essa é a minha borda. Por quê? Qual é a importância? Como que eu posso ficar? O que você me oferece? Então é importante que eles também se sintam pertencentes dessa construção da borda, dessa construção do limite, porque de fato depois isso vai ficando mais fácil. Mas isso não significa que eles não vão ter novos desafios e que a gente vai precisar sugerir novas coisas. Então, quer saber muito bem disso, né? Então às vezes a gente passa por um processo que a gente falou, agora vencemos esse processo. Mas depois a gente precisa retomá-lo para construir novamente mais uma possibilidade para essa criança. Isso não significa que falhou, significa que ela está demandando mais entendimento sobre o assunto, mais espaço de confiança, mais segurança. E isso a gente tem sempre a ideia de construir aqui no CEL. E a educação respeitosa, ela demora muito mais para os resultados aparecerem. Então isso gera uma insegurança e uma impaciência muito grande em todos os envolvidos, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma criança desafiadora, mais corporal, uma criança que bate, vou para o exemplo extremo, uma criança que bate. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dialogar com a criança, a gente vai explicar para ela o que não é possível que ela faça, a gente vai criar caminhos neurais para que ela compreenda que existem outras formas dela lidar com aquela frustração, com aquela raiva. Só que isso não vai acontecer da primeira, da segunda, nem da 20ª vez. Esse é um processo longo, é um processo demorado. E aí, às vezes, as famílias chegam aqui pra gente, né, e falam assim, não, mas o primo dele bateu uma vez, a escola deixou ele de castigo, tirou o futebol e ele nunca mais bateu. Beleza, você conseguiu chegar no resultado que você queria, que era ele não bateu. A que custo? Qual é o custo emocional que essa criança pagou? E aí, o que a gente vai vendo quando a educação tradicional vem assim, um resultado rápido? Crianças cada vez mais ansiosas, crianças cada vez mais deprimidas. Então a gente começa a ver as crianças arroendo unha, mordendo a camisa, puxando fio de cabelo, porque são crianças que não foram ouvidas, são crianças que foram cerceadas do seu diálogo, da sua liberdade. Então não eu vou te ensinar um caminho melhor para você percorrer diante da sua raiva, da sua frustração. É assim, essa sua raiva, sua frustração não é aceita aqui. É o engole o choro.
né? Um engole o choro. Quando a gente engole o choro, ele não desaparece, ele está dentro e de alguma forma ele vai aparecer, seja numa personalidade mais explosiva, seja numa personalidade mais implosiva. Então vai ser aquela pessoa que vai ficar super agressiva em determinado momento ou aquela pessoa que vai entrar em depressão, que vai entrar no processo ansioso. Então a educação respeitosa ela é muito mais difícil e ela mostra resultados muito mais a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, a gente que já está aqui, né, há 10 anos vendo esse longo prazo, a gente vê a diferença das crianças que passaram os 5 anos aqui no ciclo com a gente e que, às vezes, foram para uma educação tradicional depois, mas foram já certos de que são seres que merecem respeito e que merecem ser ouvidas. Então, elas já chegam nessa outra escola com uma outra postura, com uma outra demanda, que é muito maior, né, do que a criança que já foi na educação infantil tradicional e chega na escola tradicional ali pianinho, sabendo que ela não tem espaço. Então as nossas crianças dão muito mais trabalho nas outras escolas, mas elas dão muito mais trabalho porque elas sabem que elas são seres de direitos e que elas precisam ser respeitadas. Você colocou um tópico assim, muito importante, que é basicamente o centro de estarmos aqui hoje, que nós vivemos em uma sociedade muito imediatista. Então existe esse contraste dos pais que querem trazer essa educação mais... Eu queria usar o termo que você respeitosa. Usou. Respeitosa, essa educação mais respeitosa, mas não tem o tempo necessário para se dedicar a essa educação para a criança. E aí, como nós vivemos nessa sociedade imediatista, que quer resultado na hora, que quer fazer as coisas e quer ver o resultado, porque senão não está dando certo, diante disso, a gente vê pais que não têm esse tempo de dedicação para as crianças e que entregam o celular na mão deles, entregam aparelhos eletrônicos na mão deles e tipo assim, criança, fica aqui um pouco que eu preciso descansar, não tenho tempo para você agora, se acalma aí. E eu vejo que essa educação respeitosa, ela já não... É como se ela... Esse não é o foco dela. O foco dela é justamente uma atenção e um cuidado dos pais e, como você falou, esse investimento a longo prazo. E eu acho que o que dificulta a gente hoje em dia é exatamente isso. Eu acho que é uma sociedade muito corrida, imediatista e ao mesmo tempo muito exausta, muito cansada, onde os pais podem até se sentir culpados por não serem tão presentes na vida das crianças, mas que também não fazem nada para mudar isso. E aí eu queria saber, na perspectiva de vocês, como vocês veem soluções para esse tipo de acontecimento, para pais que não têm esse tempo de se dedicar à educação dos filhos, assim? Esse é um ponto super válido, sabe? Primeiro porque existe um viés de fato muito elitista na educação respeitosa, porque em geral você precisa se imbuir mais de todos os processos, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é importante perceber que a educação respeitosa, ela vai se beneficiar muito de responsáveis que têm mais tempo disponível para a criança, mas isso não é impeditivo para que aconteça. Então eu cheguei em casa, eu trabalho 8 horas por dia, eu pego uma condução que vai demorar muito, então, sei lá, são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Chego em casa, eu tô exausta, eu preciso descansar, eu preciso deixar essa criança na tela em algum momento para eu poder respirar. Beleza, essa é uma necessidade, precisa acontecer, mas isso pode ser feito. Menino, olha, pelo amor de Deus, não dá trabalho não, vai assistir essa televisão. Ou pode ser, meu amor, a mamãe tá exausta. Eu adoraria brincar com você agora. Agora eu não consigo, porque o meu corpo e minha mente não dão conta. Vamos fazer um combinado? Você fica aí 40 minutos na televisão, enquanto eu vou passar 40 minutos fazendo o que foi importante para eu me regular. E depois a gente vai passar 15 minutos só nós dois brincando. E aí depois a gente vai jantar, tomar banho e dormir. Então, não é que você precisa estar com todo o tempo disponível para você fazer isso. Embora seja maravilhoso se você tiver. Mas se você só tem aquele tempo... Primeiro ponto é diálogo, é o diálogo com a criança. Em geral, a gente silencia a criança. Ai, por favor, para de falar comigo que eu não tô aguentando mais. Outra coisa tá bom, olha só, tá muito difícil pra mim. Minha cabeça tá muito barulhenta, eu preciso de um tempo, mas a gente vai conversar daqui a pouquinho. Só que isso perpassa pelo que a Cassie falou, que é a autorregulação. Para eu conseguir respirar, conversar com a minha criança, que seja para colocar ela na tela, porque eu não tô dando conta, eu preciso primeiro conseguir me regular e não falar, por favor, me deixa em paz. Só que a gente não foi ensinado para fazer isso. Então, a educação respeitosa, ela perpassa um autoconhecimento.
E eu acho que esse é o ponto. Ninguém consegue criar uma criança de forma respeitosa se ela não olhar para si mesma. É impossível. E aqui na escola, esse é um ponto que a gente trabalha nas formações, porque nós não viemos dessa educação. Eu não vim da educação respeitosa, eu vim de uma educação extremamente autoritária. Então, antes de eu conseguir aplicar nos meus filhos o que eu quero, eu preciso olhar para mim. E, às vezes, sinalizar esse limite. Então, eu conto que teve uma vez que meu filho mais novo me deu um tapa, porque ele estava muito desregulado, e ele me deu um tapão aqui na frente da escola. E eu falei, meu Deus, agora eu vou perder a linha, agora eu vou gritar com essa criança, porque eu nunca gritei em 4 anos, agora eu vou gritar com ele. E eu tive que virar pra ele e falar assim, meu amor, eu preciso de 1 minuto. Aí ele, mamãe, me desculpa. Eu falei, tá tudo bem, mas eu preciso de 1 minuto, porque agora eu não vou conseguir ser respeitosa com você. Se a gente conversar agora, eu vou sair da linha e eu não quero. Eu preciso de 1 minuto. Então eu me afastei, eu respirei e eu pensei, eu sou adulta. Sou eu que tenho que segurar a onda, não é ele, uma criança de 4 anos, que tem que segurar. E depois que eu respirei, eu voltei e aí eu disse pra ele, eu falei, olha, isso foi muito desrespeitoso. Isso me deixou muito magoada. A gente não vai mais fazer isso. Você pode fazer A, você pode fazer B, você pode fazer C, mas isso não é possível. Tudo bem? Tudo bem. Nunca mais aconteceu? Claro que aconteceu, porque ele é uma criança de 4 anos. E cada vez que acontece, vai ser com menos intensidade, vai ser mais fácil de eu me regular e de eu regulá-lo. Porque nós dois estamos aprendendo esse caminho juntos. Então, é isso, você não precisa ter todo o tempo do mundo, mas você precisa olhar para si. Olhar para si e saber que começa com você, não começa com a criança, começa com você adulto, com você pai, com você mãe, com você educador. Começa com você. E aí uma vez que você consegue, antes de agir, antes de gritar, antes de perder a linha, respirar e falar, preciso de um tempinho, daqui a pouco eu falo com você, aí você começa a ter um processo respeitoso. E eu acho que isso do tempo faz muito sentido porque o tempo vai ser gasto, né? Então é isso. Se você tem uma criança, em algum momento você vai gastar um tempo com ela. Mesmo que seja brigando com ela porque ela está te desorganizando. Então, acho que quando a gente consegue antecipar os processos, isso fica mais fácil, né? Então a gente vai chegar, brincar por 5 minutos e depois a gente vai fazer todas as obrigações que tem. É mais fácil de você não ter que gastar esse tempo que vai te demandar e te vai deixar cansado, exausto, do que tentar tirar a criança desse processo de desregulação. Então, essa é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Então, se a gente consegue fazer com que a criança não se desregule, brincando, conversando, a gente vai gastar muito menos tempo e vai ser de uma forma muito mais respeitosa do que a gente vai ter que fazer quando ela se desregular, porque ela queria a nossa atenção, porque ela queria o nosso tempo, porque ela estava demandando da gente. Então, acho que essa organização do tempo faz muito sentido dentro da perspectiva da educação respeitosa também. Quer falar uma coisa? Eu queria só comentar sobre o fato de que eu acho que estar estagiando nessa escola tem mudado não somente a minha pessoa, sabe? Mas as pessoas da minha casa em volta, sabe? Porque aqui eu aprendo a respeitar os meus sentimentos e quando eu estou desorganizada ou quando eu não estou, e as crianças também. E eu aprendo muito aqui e querendo ou não, eu passo muito pra minha criança, minha irmã mais nova. Então, às vezes ela chega... Eu passei toda a faculdade, tô chegando em casa, cansada, e aí ela fala, vamos brincar, e eu, ai meu Deus do céu, estou morrendo, estou muito cansada. Aí eu falo, pode ser daqui 15 minutos, pode ser, literalmente esse trato que você fez com o seu filho ali em determinado momento, eu estou trazendo na minha casa, e eu acho isso muito legal, porque ela fica muito feliz, ela dá esse retorno. E aí eu falo, na minha escola funciona de tal jeito. Ela, como assim funciona de tal jeito? Como que as crianças fazem isso? E aí eu vejo que eu tenho muito a agregar. Essa escola agregou muito na minha vida e agregou na minha família também. Eu acho que é só esse comentário que eu gostaria de fazer. Eu agradeço, Cassie, porque assim, de fato, é muito transformador. É o que eu falei, começa na gente, no adulto. Então, cada pessoa que entra aqui na escola passa por um processo muito grande de transformação. E eu preciso dizer que nem todo mundo dá conta. Então, tem gente que entra aqui e fala, eu não consigo. Eu tenho tantas feridas da minha infância que eu não consigo lidar com uma educação tão respeitosa, porque eu não tive isso, eu não vou conseguir passar isso pra frente. Então, realmente é um caminho de muito autoconhecimento, de muito autocontrole, assim, sabe? E é muito interessante porque a gente vê isso nas nossas crianças, né? A gente recebe crianças aqui de 1 ano.
são muito piticos. Eles saem daqui com 6 anos, a gente vê o trajeto, a gente vê a mudança da criança. O que não significa que elas não são desafiadoras. Pelo contrário, a gente tem muitas crianças desafiadoras aqui. Mas elas são acolhidas, inclusive, nos seus desafios. Elas são acolhidas, inclusive, quando elas fazem algo que não é legal. Porque a gente vai acolher, e uma coisa que a Jenny repete muito, que eu acho que isso é, assim, a base de tudo, é o vínculo. Não adianta você querer regular uma criança que você não tem vínculo, porque ela vai precisar saber que você tá ali para ela, independente do que ela fez. Porque uma criança, ainda mais na faixa etária que a gente trabalha, o corpo dela compreende que ela precisa do adulto para sobreviver. Então, a partir do momento que ela interioriza que se eu não me comportar de determinada forma, eu não vou ter mais o amor da minha mãe, do meu pai, do meu educador, ela entra num processo de sofrimento. Então o que a gente faz aqui é não deixar que isso aconteça. Então uma criança que foi lá e bateu na outra, a gente vai dizer que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Em algum momento vai ser pontuado para ela que aquilo não é aceitável, mas não é ela que não é aceitável. Aquele comportamento não é aceitável. Você, meu amor, eu te aceito de qualquer jeito. E isso é muito difícil pra gente, porque nós não fomos amados nessa completude. A gente foi amado por uma série de condições, né? Eu te amo se você for uma boa filha, eu te amo se você for uma boa aluna. E aqui a gente trabalha uma perspectiva diferente. E isso é muito difícil para nós adultos. Muito, muito difícil. Mas a gente consegue ver isso a longo prazo. Eu conto uma história do meu filho mais velho com o meu filho mais novo, que muitas vezes eu e Jenny, a gente recebe as famílias aqui só para dizer para elas, é assim mesmo. Você tá fazendo certo, porque a gente escuta da sociedade o tempo todo que você tá criando uma criança sem limites, você tá criando uma criança que daqui a pouco vai bater em você e vai... E não é o caso. Então, às vezes, a gente precisa acolher essas famílias só para dizer, é isso mesmo, demora mais, mas vai dar certo. E aí eu conto a história dos meus filhos, que o meu mais velho estudou aqui desde 1 ano. Foi a primeira escola dele, ele formou e ele foi para outra escola depois. E uma vez ele ele, meu mais novo que à época tinha 1 aninho, ele tinha 7 anos e eles estavam com a avó. E aí meu pequenininho caiu e a avó falou a frase típica, né? Não foi nada, levanta, foi só um pulo. E aí o meu mais velho disse assim, vovó, você não tá no corpo dele para saber o que foi. Irmão, doeu? Você precisa de um colo? Você precisa de um gelo? E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, tá vendo? Funciona, gente. Por que isso? Porque ele entendeu que não, ninguém pode dizer o que eu tô sentindo no meu corpo. Se eu tô chorando, se eu tô dizendo que tá doendo, se eu tô dizendo que eu tô triste, é porque eu sei o que tá acontecendo. E você não pode dizer que não é isso que eu tô sentindo. Só que a gente passa a infância inteira sendo silenciado. Ah, você tá chorando? Para, engole esse choro e segue a vida. Não foi nada, foi só um pulo. Nossa, eu tô triste porque o meu brinquedo quebrou. Ah, é só um brinquedo, depois você pega outro. A gente não valoriza o sentimento da criança. E aí nós criamos, todos nós adultos, que não conseguimos entender o que a gente sente, que não conseguimos colocar limite no outro. E aí temos toda uma geração medicalizada porque não conseguem lidar com o próprio sentimento. E aí o problema é a educação respeitosa, que não dá limite para as crianças. Não, a educação respeitosa é a cura dos problemas. O que não é a negligência. Porque a negligência é isso, eu não quero nem olhar para você, faça o que você quiser que eu não tô nem aí. É muito diferente de tipo, eu vou flexibilizar isso aqui porque eu tô vendo que é muito importante pra você agora, mas depois a gente vai precisar entrar no banho. Então são coisas completamente diferentes e que fazem, assim, muita diferença no longo da primeira infância, acho que sobretudo, Sim. Mas, assim, pra vida toda, que é o que você falou. Sim. Em casa, a gente muda as nossas relações com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com as nossas mães, com os nossos pais, quando a gente entende que o ser humano ele precisa ser tratado com respeito, independente de ser um bebezinho de 1 ano ou um velhinho de 90. É isso. Quero agradecer por vocês aceitarem essa proposta de fazer parte do nosso trabalho e espero que agregue muito na vida de todos os ouvintes que estarão aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente agradece. Obrigada.